Pacto com a morte. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominam este povo que está em Jerusalém. Porque dizeis, fizemos pacto com a morte, com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías 28, versículos 14 e 15. O comportamento que levou Deus, através do profeta Isaías, exortar os imprestáveis em Jerusalém, se repete na íntegra hoje no Brasil. É difícil acreditar que homens e mulheres conscientemente fazem pacto com a morte e com o inferno. Salientando os destaques do texto introdutório, homens escarnecedores do povo, dá-nos a impressão que o profeta Isaías está hoje no Brasil registrando tal procedimento. Fizemos pacto com a morte e com o inferno. Isto é feito conscientemente, certos do que estão fazendo. Quando o juízo vier, não nos atingirá, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Se homens e mulheres fazem isso conscientemente, tentar pregar a justiça de Deus para eles é como oferecer coisas santas aos cães e pérolas aos porcos. Mateus capítulo 7, versículo 6. A política, o cavalo de Troia do diabo. Somos questionados por citar comportamentos políticos irregulares, dizendo, abre aspas, pastor não pode se envolver com a política, fecha aspas. Como são de Deus, em Gênesis 1, 26 e 27, estabeleceu a política correta para o homem na administração deste planeta. Os profetas do Velho Testamento sempre interferiram na política, levando o recado de Deus para os imperadores, presidentes e governadores e demais líderes. O grande erro é achar que o ministério do profeta de Deus está limitado apenas na pregação do Evangelho. Na purificação do templo em Jerusalém, Jesus interferiu na política, agindo de forma dura contra os exploradores do povo, por abominações ao local de cultos. Por falar em local de cultos, não há nenhum lugar neste planeta que não seja uma casa de culto ou um local de cultos, debaixo da árvore, no campo, na praia e em outros lugares que não sejam lugares de cultos prestados a Deus neste planeta. Todos onde estamos é lugar de culto para prestar cultos a Deus. Se o diabo está fazendo da política o seu cavalo de Troia para destilar o seu veneno contra a humanidade, pois a política hoje está transformada na guerra espiritual entre o bem e o mal. Seria muito cômodo para o diabo se os profetas de Deus não interferissem para pregar o juízo de Deus contra Satanás e seus agentes. Enquanto estamos aqui, somos o sal da terra e a luz do mundo. Deus nos colocou neste mundo para sermos como sal e luz, para conservar, dar sabor e comparar os padrões de Deus em tudo neste planeta criado por Ele. Mateus 5,13 registrou Jesus comparando os falsos profetas, os falsos líderes políticos, como o sal que não presta para mais nada, os quais devem ser lançados fora e serem pisados pelos homens.
Princípios morais estabelecidos por Deus para nortear o ser humano neste país de Deus. Isto é, para guiá-los na direção estabelecida por Deus. Honestidade, sinceridade e bom caráter. Quem não vive essas características no conceito de Deus é como o sal, que não presta para mais nada a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irregularidades na administração deste planeta de Deus. Os homens comparados ao sal insípido que assaltou o INSS, ele e seus companheiros, segundo o conceito de Deus, devem ser lançados fora e serem pisados pelos homens. Mateus 5, versículo 13. O pior é que seus correligionários fazem de tudo para manter esses sais insípidos camuflados, quando a ordem de Deus é ser lançados fora e serem pisados pelos homens. Erros conscientes. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores que dominam este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos pacto com a morte e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Isaías 28, versículos 14 e 15. Seus pactos com a morte e com o inferno, o que é o mesmo pacto com o diabo, fazem deles verdadeiros Pinóquios, seguindo à risca o decálogo de Joseph Stalin para implantar o comunismo socialismo como projeto de Satanás para destruir as nações. Observem a grande hipocrisia no 10º mandamento de Stalin sobre o confisco das armas de fogo com alegações de combate à violência. Entre aspas, disse Joseph Stalin, procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa comunista. Notem que eles são enganadores e mentirosos. A causa do confisco das armas não é combater a violência, e sim tornar os verdadeiros cidadãos patriotas reféns e indefesos para implantar o projeto do diabo, comunismo, socialismo. Quando eu era adolescente, meu pai tinha em casa de 2 a 3 armas de fogo para legítima defesa, tanto é que nunca matou ninguém com elas. Notemos que os agentes de Satanás, com a maior cara de pau, dizem: pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. É exatamente isso que os sais insípidos no Brasil estão fazendo. Vamos relembrar a cara de pau de Alexandre de Moraes nas fraudes eleitorais em 2022 com ameaças de prisões, quando ele e seus comparsas bateram o pé ameaçando meio mundo para não se ter votos impressos, pois com isso os mesmos eram impossíveis fraudar as urnas. E depois os comprovantes das fraudes eleitorais dispensando qualquer comentário. Tudo isso e muito mais comprova que Alexandre de Moraes e seus comparsas puseram a mentira como refúgio deles, escondendo-se debaixo da falsidade, como nos diz o profeta Isaías em seu livro, capítulo 28, versículos 14 e 15. Lembrem-se que no conceito de Deus, todos os que estão tentando camuflar o grande assalto ao INSS e outros roubos, isto é, Lula e companhia, são sais insípidos que devem ser lançados fora e serem pisados pelos homens. Este é o conceito de Deus.